Pessoal, vamos direto até Paris. Nesse momento, a gente vê imagens ao vivo da chegada do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, com o presidente da França, Emmanuel Macron. Ele que acaba de encontrar com Emmanuel Macron, eles chegaram nesse momento. Priscila Yazbek, nossa correspondente em Paris, está por lá acompanhando esse encontro e vem atualizar para a gente esse cenário enquanto a gente vê as imagens. E os dois sobem agora as escadas em direção a esse encontro bilateral, a primeira reunião de Donald Trump desde que foi eleito presidente dos Estados Unidos a partir do ano que vem. Agora eles se cumprimentam, Macron levanta a mão, faz um gesto de positivo e agora sim eles entram na sala, entram no local onde já vão se reunir para fazer essa reunião bilateral. Priscila Yazbek. Oi, Muriel. Como a gente disse anteriormente, então Donald Trump chegou aqui no Palácio do Elysée, que é a residência oficial de Emmanuel Macron, a sede do governo francês, com 45 minutos de atraso. Essa reunião que estava prevista para o meio-dia aí do horário de Brasília, às 4 da tarde aqui do horário de Paris, então começa com 45 minutos de atraso. Isso deve provavelmente gerar algum tipo de atraso também para as outras reuniões que estão previstas. Logo na sequência, tem uma reunião prevista também com o presidente Volodymyr Zelensky às 5 horas, então agora são 4h45 aqui do horário de Paris, um pouco de vento, como vocês estão vendo, uma ventania, mas então essa reunião com o Volodymyr Zelensky, que deve acontecer daqui a 15 minutos, deve provavelmente começar um pouco atrasada. O comentário que é curioso aqui dos jornalistas que acompanham, até estava conversando com colegas americanos, eles estavam falando, bom, é uma praxe, né, o presidente eleito Donald Trump atrasar para os seus compromissos, né? Então falaram que isso acontece very often, né? Acontece com uma certa frequência. Então vamos ver como que o governo francês vai se organizar também para fazer esse cronograma e manter esse cronograma, como a gente tinha falado, está previsto. Então vou até retomar aqui a agenda do dia. Às 3 horas aí do horário de Brasília começaria então a cerimônia na Notre-Dame. Então o horário está bem apertado. Meio-dia era prevista a reunião entre Trump e Macron, 1 da tarde entre Macron e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Logo depois, às 3 da tarde, aí do horário de Brasília, o início da cerimônia na Notre-Dame, às 3h20, um discurso de Macron e depois um serviço litúrgico às 4h15, um pouco antes também a abertura das portas da Notre-Dame às 3h40. Então esse cronograma pode sofrer algum tipo de atraso ou então essas reuniões bilaterais que estão previstas para acontecer aqui no Palácio do Elysée podem ser encurtadas. Como a gente disse anteriormente, Donald Trump e Emmanuel Macron devem tratar de alguns dos principais assuntos em debate no cenário internacional nesse momento, como o Irã, o Oriente Médio, a guerra na Ucrânia e também a imposição de tarifas previstas por Donald Trump assim que ele assumir a Casa Branca, o que deve também afetar a economia europeia. Como você disse também, Muri, essa é a primeira viagem que Donald Trump faz à Europa depois que ele foi eleito. Lembrando que existe um histórico de encontros entre Donald Trump e Emmanuel Macron, que é um presidente que é visto como um presidente que tenta mostrar essa força diplomática, de encontrar líderes internacionais, às vezes que inclusive são considerados autocráticos, porque ele acredita no seu poder de persuasão e também num poder de personificação que pode mudar os rumos de algumas políticas. A ver como isso vai acontecer agora nesse segundo mandato de Donald Trump, que inclusive agora está cercado por políticos considerados mais experientes e que entendem melhor como funciona a administração pública nos Estados Unidos. Então é visto como um governo mais fortalecido do que no primeiro mandato para que Donald Trump implemente as medidas que ele tinha previsto, como é o caso, por exemplo, dessa imposição de tarifas sobre importação de produtos que saem da Europa e que vão para os Estados Unidos. Também há uma grande expectativa em relação à postura de Donald Trump com relação à guerra na Ucrânia. Ele que já tinha dito durante a campanha que acabaria com a guerra em 24 horas se fosse eleito, que foi interpretado como um sinal de que Donald Trump tentaria forçar um acordo entre Ucrânia e Rússia, um acordo que pode ser desfavorável aos ucranianos com a cessão de territórios ucranianos que foram ocupados pelos russos. Tudo isso deve ser discutido nessas reuniões e também é algo que vai pairar no ar durante a cerimônia de abertura, quando todos aqueles líderes
estiverem presentes na Catedral de Notre-Dame. São 50 líderes internacionais que são previstos, que devem participar dessa cerimônia. Uma informação adicional que eu acabei não falando anteriormente, mas o presidente Lula foi convidado para participar da cerimônia de abertura da Notre-Dame, mas ele não pôde vir, e aí a diplomacia brasileira pediu, inclusive, para que o embaixador do Brasil aqui na França participasse da cerimônia, mas não teve uma resposta do governo francês. Portanto, cerimônia de abertura da Notre-Dame sem representação de algum oficial do governo brasileiro. Eu volto com você, Muri. Perfeito, Pri. Obrigada pelas informações. Qualquer novidade, nos chame. A gente vai continuar conectados por aí, acompanhando para ver quanto tempo vai durar realmente esse encontro, essa reunião bilateral entre Macron e Donald Trump, o presidente eleito dos Estados Unidos. Agora que realmente a reunião começa 45 minutos mais tarde do que o previsto. Bom trabalho, Pri.